Olá, boa noite, gestora, boa noite, gestor. Chega mais. Hoje nós vamos ter um estudo de caso sobre o papel da gestão no ambiente, na comunidade. Eu tomei como ideia, né, de trazer o estudo de caso exatamente porque o estudo de caso é uma metodologia muito didática, é uma forma muito dinâmica da gente tratar um tema dentro de um exemplo, dentro de um contexto, né, e fazer as nossas reflexões, as nossas observações acerca deste ponto. Então, eu quero mostrar para vocês hoje o estudo de uma escola que ela passou por várias gestões. E eu quero mostrar para vocês como que o modelo de gestão impacta sobremaneira na cultura da comunidade, como que o modelo de gestão impacta no poder que a escola tem de modelar a família, de modelar a comunidade. E por que eu estou trazendo este tema para vocês? Porque eu tenho ouvido dos meus alunos aqui da Escola de Gestão muitas queixas a respeito da relação da família com o seu filho e como que essa relação da família não vem ajudando nessa parceria de escola, né, na educação dessas crianças e desses jovens. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava numa escola e o projeto político dessa escola tinha como pressuposto a alimentação saudável. E aí, se tem como pressuposto alimentação saudável, né, nessa escola, todas as práticas dessa escola, elas precisam estar alinhadas com esse pressuposto da alimentação saudável. E aí, na Páscoa, né, eles fizeram um projeto muito interessante sobre a Páscoa, né, o verdadeiro significado da Páscoa, e fizeram todo ali um evento em cima da Páscoa, mas nada de chocolate. E aí os pais, na outra semana, procuraram a direção, procuraram a coordenação, dizendo que eles acharam um absurdo, né, a escola não ter presenteado as crianças com o chocolate na Páscoa. Então, gente, isso para vocês verem, isso foi um pontinho pequenininho, né, mas para vocês verem como que a família, se ela não está sintonizada com a proposta da escola, ela não ajuda. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos educar essa família para que ela seja parceira da escola na educação dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Então, neste caso, qual que foi a minha orientação para a escola? Nós precisamos, então, apresentar o projeto político para a família. A família precisa fazer parte dessa construção para que ela compreenda, para que ela entenda qual que é a missão daquela escola, né? Qual que é o verdadeiro papel da educação daquela escola para que ela abrace junto com a gente, né, este projeto. Então, a minha opção por esse tema, por estudo desse caso, né, vem muito em relação a essa demanda dos gestores, dos professores da escola, que hoje eles vêm queixando muito, né, da dificuldade que é educar num ambiente, num contexto em que as pessoas elas perderam o valor, né, perderam assim a noção do coletivo, perderam a noção do respeito. Então, este caso de hoje que eu vou contar aqui nessa live, ele demonstra como é que o modelo de gestão impacta e impactou na escola neste caso. Então, gente, eu quero, começando a dizer para vocês o caso em si, né? Então, é uma escola que eu vou chamar de escola gestão A.
tá bom? Então, a escola é X e eu vou falar para vocês da gestão A. Essa escola é uma escola que ficou durante uns 40 anos muito bem colocada, né, na comunidade. É uma escola tida como uma escola de excelência, uma escola muito boa, onde os professores eles cumpriam, né, com a responsabilidade deles, eles eram coesos, era um ambiente disciplinado, acolhedor, e os alunos, eles eram disciplinados, né? Eles se saíam muito bem nos exames dessa escola, né? Então, assim, nas avaliações em larga escala. E aí, o que aconteceu? Essa gestão ficou lá, né? Assim, esse modelo de gestão ficou nessa escola por uns 40 anos. Então, é uma escola tradicional, né? É uma escola pública, uma escola tradicional, em que os pais confiavam na escola. Então, era assim, de geração para geração. O pai estudou, depois o filho estudou, e aí o neto, né? Então, era uma escola de nome, uma escola que se saía muito bem. Só que a gestão, né? Esse modelo de gestão se afastou e entrou, então, a gestão B, tá, gente? Então, vamos lá. Era uma escola que já tinha um nome, já tinha um padrão, mas era uma escola rígida, né? Era uma escola que mantinha disciplina, é uma escola que valorizava a pontualidade, era uma escola que valorizava o uso do uniforme, era uma escola que valorizava o respeito ao professor, né? E aí, por conta disso tudo, ela era uma escola de excelência, tá? E aí, gente, o que aconteceu? A gestão mudou e entrou uma nova gestão com valores diferentes. E aí, esses valores, né, que essa da gestão B, eu vou chamar de gestão B, tá? Para não dar nomes. Os valores da gestão B eram valores diferentes desse primeiro. E ela pensou assim, não, gente, essa escola está muito arcaica, está muito tradicional, está muito antiga, eu quero mudar, eu quero inovar, né, nessa escola. E aí o que ela fez? Ela flexibilizou as regras da escola, né? Então, ela dizia para os professores e para os alunos que o uniforme, por exemplo, não é tão importante, né? Usar o uniforme não é tão importante. Aí todo mundo começou a achar essa nova gestora muito legal, nossa, tem um pensamento bem, né, moderno, então isso é importante, né? Então, a primeira coisa, ela começou a não valorizar o uso do uniforme naquela escola. Segunda coisa, os alunos começaram a chegar atrasados e não acontecia nada. Por quê? Porque ela flexibilizava a regra, né? Então, se não acontecia nada com o aluno, aquele aluno que era pontual, o que ele começou a fazer? Começou a chegar atrasado, começou a faltar. Por quê? Porque não acontecia nada com ele, né? Se ele chegasse pontualmente, tudo bem. Se ele chegasse atrasado, também tudo bem. Ele não tinha aquela punição, né? Que normalmente nós adotamos nas escolas. Chega atrasado uma vez, você conversa. Chega atrasado a segunda vez, você procura entender por que chegou atrasado. Chega atrasado a terceira vez, aí a gente precisa comunicar à família, né? Está acontecendo alguma coisa, por que ele está chegando atrasado? Então, de certa forma, essas coisas, esses elementos disciplinares, né, eles acabam dando limite para os alunos, eles acabam dando limite para os professores, né? Então, nós precisamos de limites, né, gente? E essa gestão que chegou, ela não valorizava esse tipo de situação. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a flexibilizar tanto que chegou num ponto que a escola ficou indisciplinada. Os professores começaram a faltar, né? Então, o que acontece? Quando nós temos uma liderança, que é uma liderança muito flexível, as pessoas começam a entender que elas podem tudo. E aí, o que aconteceu? A escola perdeu aquele clima, a escola perdeu
aquele ambiente de seriedade. A escola perdeu o ambiente de estudo, a disciplina. Consequentemente, os alunos começaram a ter baixo desempenho. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de decisão que a gente toma na nossa gestão. E isso vale para a vida, isso vale para a educação de filhos, isso vale para a condução dos nossos alunos e isso vale para o gestor, né? O gestor, ele tem uma responsabilidade infinita de colocar a escola nos primeiros patamares ou afundar com a escola, né? Então, assim, mais um problema dessa gestão é que ela não seguiu o projeto político da escola. Porque lá no projeto político tem qual que é a missão da escola, quais são os valores. Então, se eu chego numa escola, se eu assumo a direção de uma escola, o que eu preciso fazer enquanto alguém que está chegando na gestão? A primeira coisa, eu preciso conhecer os documentos da escola. Qual é a proposta pedagógica da escola? Qual é a missão da escola? O que o sistema de ensino espera de mim no meu trabalho de gestor? Então, é fundamental que eu conheça os documentos da escola, para que a minha atuação esteja em conformidade com esses documentos. Eu não posso fazer da minha cabeça. Então, essa gestora B chegou na escola e quis dirigir a escola de acordo com os valores pessoais dela. Esse é o grande problema. Porque eu não vou assumir uma escola e agir naquela escola de acordo com o que eu acho que é o certo. Não. Eu tenho que agir de acordo com as orientações que me são dadas. Então, uma escola pública, por exemplo, nós temos todas as orientações, primeiro, de uma Constituição, né? Segundo, a segunda orientação são do ponto de vista curricular, né? Que é a BNCC. Depois da BNCC, eu tenho as orientações do Estado, das regiões e do meu município. Então, existem documentos que orientam o trabalho do gestor. E nesses documentos é que eu vou pautar a minha prática, certo? Então, gente, a segunda gestora, né, dessa escola, o que ela fez? Ela adotou algumas rotinas que ela achava que funcionavam, mas as rotinas fizeram com que a escola piorasse o rendimento, piorasse o clima de trabalho, o clima de estudo. E aí, mas quando ela assumiu, ela ouviu muito dos alunos e das famílias que a gestora anterior era uma gestora rígida, muito séria, muito brava, né? Mas aquela gestora rígida, séria e brava, ela tinha um resultado muito importante. Tanto é que, como eu disse a vocês, naquele momento do auge da escola, os pais faziam fila para matricularem os seus filhos naquela escola, né? Por quê? Porque era uma escola que cobrava dos filhos, dos alunos, era uma escola que tinha um compromisso com a educação, um compromisso com os valores, né? Valores de pontualidade, de seriedade, de disciplina, de respeito. E hoje, mais do que nunca, a escola precisa resgatar esses valores. Se a escola não resgata esses valores, nós não vamos conseguir educar esses alunos que estão dentro de sala. Por quê? Porque em casa nós sabemos que existe uma crise, né? Uma crise da família. A família hoje não consegue levar a cabo toda a responsabilidade que é educar uma criança, educar um jovem. Então, é como se a família tivesse perdido um pouco aquela autoridade, né?
Então, os pais hoje estão muito flexíveis, submissos, e os filhos estão comandando as famílias, infelizmente. E nós sabemos que uma sociedade que não respeita os pais, não respeita os professores, nós sabemos aonde que esse tipo de cidadão pode, né, acabar. Então, a escola tem que resgatar urgentemente essas regras, esses valores, esse padrão, mas sozinha ela não vai conseguir. Então, o que aconteceu com essa escola, gente? Essa escola foi denunciada. Ela foi denunciada na Secretaria de Educação por negligência da gestão. Então, assim, foi um caos, sabe? Essa gestão B, né, que eu falei, ela começou a flexibilizar tanto, para vocês terem uma ideia, ela deixava a porta da sala dela aberta. Então, ela recebia todo mundo a qualquer hora. E aí, gente, vamos pensar bem. É fundamental que o gestor receba, sim, a comunidade, receba as pessoas na sua sala, isso é fundamental. Mas não pode ser a qualquer hora, não pode ser de qualquer jeito. Precisa ter uma agenda, porque o gestor, ele tem um calendário, ele tem um planejamento a ser cumprido. Se eu abro a porta da minha sala para receber as pessoas a qualquer hora, que horas que eu vou fazer o meu planejamento estratégico? Que horas que eu vou fazer a gestão de resultado da minha escola? Que horas que eu vou pensar nos próximos passos que eu preciso dar na minha gestão? Então, eu não posso chegar e abrir a porta da minha sala para todo mundo a qualquer hora. Tudo tem que ter um planejamento. Senão, acontece o que aconteceu. A comunidade, no início, achou lindo, né, uma gestão diferente, inovadora, uma gestão descolada, mas a consequência dessa gestão foi o quê? Professores desmotivados, eles faltavam demais às aulas, os alunos ficavam sem professor, né? Por quê? Porque não tinha uma cobrança tão efetiva, né? Não tinha uma cobrança tão efetiva em relação ao cumprimento das regras, em relação ao cumprimento de horário. Então, gente, o ser humano é assim. Se ele não tem um rigor, né? Se ele não tem um limite, ele relaxa. Então, essa gestão B, que chegou nessa escola, ela perdeu a mão, ela perdeu a liderança, ela perdeu a capacidade de conduzir o grupo, de conduzir os professores, de conduzir a equipe técnica. Ela perdeu a capacidade de conduzir os alunos e a família. Então, ela foi denunciada na Secretaria de Educação e afastada do cargo. E eu estou contando isso tudo para vocês porque eu sou, né, professora da atual gestora, né? Eu sou professora e eu estou ajudando-a no plano de trabalho dela para resgatar essa escola diante da comunidade. E aí, eu gosto muito de desafio, né, gente? Então, ela me procurou, ela assumiu essa escola, ela me procurou para ajudá-la nesse processo de resgatar a confiança tanto da comunidade quanto dos profissionais daquela escola. E aí, gente, o que nós fizemos como plano de trabalho? A primeira coisa que nós fizemos foi uma imersão nos documentos dessa escola, né? Nós resgatamos todos os documentos anteriores, fizemos uma atualização de acordo com a realidade, né? De acordo com a realidade da educação, as mudanças da BNCC, mudança curricular. Nós fizemos, então, a revisão do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Nós fizemos a revisão do regimento interno e resgatamos o que tem nesse regimento interno de mais importante, que são as regras de convivência. Porque nós percebemos, ouvindo a comunidade, ouvindo os professores, de que o que estava faltando nessa escola era comando,
era um norte, era pulso firme. Na verdade, o que estava faltando era liderança, né? Então, o que nós fizemos? Mergulhamos nos documentos, atualizamos os documentos e elaboramos uma cartilha, né? Vamos dizer assim, um guia. Então, nós fizemos com base no PPP e com base no regimento interno, nós fizemos um guia de convivência, tanto da família, quanto do aluno e do professor e funcionário. E a partir daí, então, essa gestora começou a fazer pequenas reuniões com professores, com pais, com alunos, com a equipe técnica, para alinhar os novos encaminhamentos, né? Então, mudou a gestão, mudou o tom, mudou a liderança. Então, ela começou a fazer os novos combinados, porque do jeito que estava, não funcionou, né? Então, ela começou a cobrar aquilo que é o básico, gente. Nós precisamos ter regras. A escola precisa ter horário, a aula tem horário de começar, o aluno tem hora de chegar na escola. E aí, no início, foi tenso. Por quê? Porque a família estava acostumada com aquele modelo anterior, o B, né? A liderança B. Agora nós estamos na liderança C, que é essa nova liderança que está tentando resgatar o clima e a confiança na escola. E aí, está sendo muito legal acompanhar esse caso, porque as famílias, no início, começaram a resistir. Então, as famílias começaram a dizer que não, porque o meu filho sempre chegou 7h15, sempre entrou na escola, que não vai admitir que ele chegue atrasado, que tem que voltar para casa. Então, assim, foi um início duro. Foi um início de muito trabalho, porque até você colocar as pessoas no mesmo alinhadas, né, com aquela filosofia, até você educar as pessoas de novo, né, você vai gastar um tempo. E é isso que está acontecendo, ela está gastando um tempo para mostrar às famílias a importância do horário, a importância da pontualidade. Então, veja bem, gente, o trabalho dessa gestora está sendo um trabalho educativo, para que, com o tempo, a escola esteja numa cultura equilibrada, numa cultura sedimentada, e que ela consiga ter um ambiente minimamente propício à aprendizagem. Ela está preparando a escola para o ambiente de aprendizagem. Ela está resgatando a pontualidade, ela está resgatando o respeito. Então, a escola estava tão flexível que o aluno falava o que ele queria com o professor, ele saía de sala a hora que ele bem entendesse, ele usava o celular dentro de sala, e o professor não falava nada, porque ele não tinha o respaldo da coordenação e nem da direção. Como é que o professor vai para o enfrentamento, para o cumprimento de uma regra, se ele não tem o respaldo da coordenação e da direção? Ele não vai para esse enfrentamento. É igual pai e mãe. Se eu tenho um pai muito permissivo e uma mãe muito firme, quem vai ser, o filho vai para qual lado? Né? O filho vai querer sempre estar do lado do pai, porque ele é muito permissivo e o pai pode tudo, né? Com o pai pode tudo. E a mãe vai ser sempre a chata, né? Aquela que irrita, aquela que... né? Então, a relação da equipe de professores com a gestão, com a liderança, não pode ser um permissivo e o outro chato, senão fica igual essa situação do pai e mãe, né? A gente precisa alinhar, por isso que é tão importante esses documentos, né, que vão embasar a atuação do profissional dentro daquela escola, né? Então, essa gestora, atualmente, ela está resgatando o clima dessa escola. Ela está resgatando a confiança
né, das pessoas nessa escola. E com isso, ela criou, né, um espaço de disseminação dessas novas práticas para a família. Então, ela intensificou as reuniões de pais, reuniões formativas, para mostrar para essas famílias que o cumprimento das regras, ele é fundamental para a educação dos filhos. Porque quando essa criança e esse jovem sair da escola, ele for para um outro nível, ou para um trabalho, não para a faculdade, mas para um trabalho, por exemplo, ele vai ser cobrado do horário. Na faculdade, ele não vai ser cobrado, mas ele será penalizado se ele faltar à aula. Ele será penalizado não porque ele vai receber um bilhete, uma advertência, mas ele vai ser penalizado porque ele vai perder o conteúdo que o professor vai dar. Então, a escola, ela exerce uma função educativa a escola vai dar para o aluno bases de limite, o que pode e o que não pode. Então, quando a gestão anterior flexibilizou as regras, ela entendeu que o aluno já tinha autonomia para poder chegar no horário sem precisar ser vigiado. Mas a criança não tem essa autonomia. Se a escola não exerce esse papel, se a família não exerce esse papel, essa criança vai crescer sem limite. Portanto, ela não vai conseguir se encaixar na sociedade, porque a sociedade é cheia de regra, a sociedade é cheia de limites. Então, se nós não resgatarmos isso na escola e na família, a nossa sociedade tende a perecer. Então, pessoal, o que nós concluímos disso tudo, né? Então, olha só, resumindo tudo para a gente poder concluir, né? Nós temos uma escola da gestão A que tinha um roteiro de atuação, um roteiro bem definido, um roteiro rígido e que cobrava muito dos alunos, dos professores, da família, né? Esse modelo funcionou muito bem, mas ele precisou ser substituído e a segunda gestão que entrou achou que isso tudo não era importante. Jogou por terra isso e mudou a cultura dessa escola. Essa escola perdeu aluno, perdeu os melhores professores, essa escola teve uma fama na comunidade muito ruim, né? Como aquela escola indisciplinada, onde ninguém quer fazer nada, o professor não está envolvido, o aluno também não está, o aluno não respeita o professor, né? A direção também não se dá o respeito. Então, foi um momento muito turvo dessa escola. E o que aconteceu? Ela perdeu aluno, perdeu os melhores professores e o desempenho dessa escola nas avaliações em larga escala caiu vertiginosamente. Tanto é que a direção, né, a gestão dessa escola foi denunciada na Secretaria de Educação. E agora, essa nova gestão está resgatando o clima dessa escola, resgatando a confiança dessa escola. Como ela está resgatando? Resgatando os valores básicos, né? Então, como que nós podemos concluir esse estudo de caso, né? Como que nós, então, podemos entender que o papel da gestão na condução de uma escola, né? Primeira coisa que nós precisamos entender, a gestão define o sucesso ou o fracasso de uma escola. Por isso, nós temos uma responsabilidade gigante quando nós assumimos uma escola. Nós temos uma responsabilidade de fazer cumprir o seu projeto político-pedagógico. Nós não podemos brincar de casinha na escola, né? A gestão B quis brincar de casinha. Ela quis fazer o que deu na cabeça dela, só que não funciona.
Nós sabemos o que funciona numa escola e o que não funciona. Aliás, esse tema é um tema importante, porque durante muitas décadas, aquilo que a gente achava que funcionava na escola, hoje não funciona mais, do ponto de vista de estratégias de aprendizagem. Mas do ponto de vista de convivência, o respeito, o limite, o rigor, ainda são elementos essenciais, fundamentais. Então, o papel da gestão é garantir qualidade de convivência, é garantir o respeito, é garantir disciplina, é garantir a ordem, tanto do corpo docente, quanto do corpo técnico, quanto dos alunos. E, obviamente, consequentemente, garantir isso junto às famílias, né? Então, uma vez que eu garanto isso, eu promovo o clima de aprendizagem dentro da minha escola. Por quê? A aprendizagem precisa de um ambiente favorável. Se é uma escola barulhenta, se é uma escola que o menino desce gritando, se ele desce pulando, se ele sai da sala a qualquer hora, se ele entra e sai sem comunicar ao professor, o que acontece com isso? Ele não tem ambiente de estudo. Então, ele não consegue concentrar, o professor não consegue concentrar. O gestor precisa dar o tom. Ele precisa dizer que isso é importante, precisa trabalhar para que isso funcione. Formação de professor precisa ser pautado nesse tipo de estudo de caso. Formação de equipe técnica precisa ser pautada em estudos de caso. Porque tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. O que não funciona não pode ser reproduzido dentro da escola. A escola é lugar privilegiado de aprendizagem, de educação. Então, se não funciona, não pode estar dentro da escola. Então, retomando e concluindo a aula de hoje, o gestor tem papel fundamental na cultura da escola. A cultura da escola define se aqueles estudantes terão sucesso ou não. Por quê? Porque a concentração depende de ambiente organizado e disciplinado. A aprendizagem depende de ambiente organizado e disciplinado. Isso tudo depende de um corpo docente comprometido, de um corpo docente frequente, de um corpo docente engajado. Então, percebem que tudo está interligado e o fio condutor disso está nas mãos do gestor. Está nas mãos daquele que lidera a equipe. Né? Então, dentro da escola, nós temos vários níveis de gestão e, óbvio, que o gestor, né, geral, o diretor da escola, ele é que vai dar o tom da qualidade ou não dessa educação. Muito bem, vamos ver aqui como que a gente resume mais isso. Nós precisamos, então, resgatar o projeto político pedagógico dessa escola e trabalhar exaustivamente esse projeto político da escola com os professores. Mas não é trabalhar, gente, lendo o projeto, não. É na vivência, é estudo de caso. Traga para as reuniões análise dos casos reais da escola, né? Ah, hoje aconteceu isso. Então, vocês vão discutir esses casos e buscar estratégias. Nesse mês de junho, aqui no meu canal, cada terça-feira eu vou trazer um caso para a gente analisar juntos aqui. E por que é importante a gente analisar esse caso? Porque você, gestor, pode passar pela sua cabeça, por exemplo, assim, gente, eu acho que eu vou flexibilizar essas regras, né? O mundo está tão mudado, tudo, eu acho que eu vou flexibilizar. Não faça isso. Não faça isso porque não funciona.
Então, todos os casos que eu for trabalhar com vocês aqui durante o mês de junho, né, serão 4 casos. Hoje eu falei do papel da gestão, né, na condução de uma escola. Cada terça-feira eu vou analisar um caso aqui com vocês para dar a vocês elementos de análise também e para que vocês possam refletir junto com a sua equipe, refletir junto com os professores e para a gente sempre buscar o melhor para os nossos alunos, porque, afinal de contas, o papel do gestor, o papel do diretor da escola é promover um ensino de qualidade. E o ensino de qualidade, ele vem permeado de um ambiente, né, que dê essa qualidade, essa oportunidade para esses alunos. E para trabalhar esse ambiente, eu preciso ter por trás, né, toda uma orientação que dê para esses alunos, desses professores, desses funcionários e família o limite adequado de atuação de cada um desses atores dentro de uma escola. Então, eu espero ter contribuído com vocês nesse análise desse caso de hoje e até a próxima semana eu te espero aqui.